Capítulo 6. O encontro com o Abade, os essênios no Tibete. Os meus estudos sobre as tradições esotéricas do Peru, do Tibete, do Egito, da Terra Santa e do Sudoeste americano, surge um tema ao mesmo tempo fascinante e curioso. As profecias de todas essas culturas parecem ser maleáveis, como argila macia nas mãos de um escultor. Do mesmo modo que a forma final da escultura será simplesmente determinado pelas escolhas e movimentos do artista, o tema dessas antigas tradições sugere que estamos delineando, em todos os momentos da vida, o resultado é o destino final da humanidade. É interessante que as referências mais claras a essas tradições tenham sido encontradas em documentos vindos do Oriente Médio, especificamente os manuscritos de Qumran, na região do Mar Morto. Eles falam de uma linguagem de sabedoria tão antiga que já era velha na época do Egito Clássico, 3.000 anos antes. A minha impressão é que, se tais informações existem de fato, não haveria melhor lugar para preservar essa sabedoria do que os retiros espirituais remotos de uma terra não tocada pela tecnologia moderna. Teria de ser um lugar assim que as tradições continuariam a fazer parte dos rituais diários dos habitantes locais, isolados do mundo exterior até 1980. Os remotos mosteiros do platô tibetano oferecem exatamente esse ambiente. Em abril de 1998, tive o privilégio de organizar uma peregrinação ao Planalto do Tibete, à procura dessas tradições. Ironicamente, só depois que voltei dessa viagem é que as minhas suposições se confirmaram por escrito. Poucos dias depois de voltar aos Estados Unidos, recebi um manuscrito recentemente traduzido dos Nazirenos, uma seita dos antigos essênios. Esse texto afirmava que pequenos bolsões de informação, como antigas cápsulas do tempo, haviam sido estrategicamente escondidos pelos essênios durante o século I d.C., para assim preservar a sabedoria para as futuras gerações. Entre os lugares claramente mencionados como repositórios para esses textos estavam os remotos mosteiros e os conventos do Tibete. Com a ajuda de um especialista em culturas asiáticas que eu havia conhecido na Inglaterra 4 anos antes, o nosso grupo foi habilmente conduzido pelo interior tibetano a aldeias isoladas, mosteiros escondidos e templos seculares. Durante 21 dias, estivemos em contato com o povo tibetano, com a santidade da sua vida e com a magnificência rústica de sua terra. Cruzamos rios poucos profundos em jangadas, percorremos estradas de terra batida e sentimos a euforia de passar por desfiladeiros situados a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. No último trecho da nossa viagem, chegamos até a trocar a segurança do nosso ônibus pela carroceria aberta de um caminhão de frutas, que esperava do outro lado de uma montanha de neve do tamanho de um edifício de 4 andares. Quase um terço da nossa excursão foi através da área montanhosa do platô ocidental. Entre aldeias remotas, conventos e mosteiros, raramente visitados por ocidentais, as pessoas vivem hoje como há séculos, respeitando as tradições dos seus ancestrais. Cada vez que entrávamos num templo, era como se estivéssemos dentro de uma fotografia viva de tradições tibetanas, congeladas numa época antiga. Em cada etapa da nossa jornada, éramos recebidos com uma espontaneidade e um calor maior do que podíamos imaginar naquele local isolado, cheio de tanta beleza. O objetivo da nossa peregrinação era testemunhar, sentir e documentar exemplos vivos de uma tecnologia interior que eu imaginava estar perdida no Ocidente há quase 2.000 anos. Hoje, conhecemos um fragmento dessa ciência, que é a tecnologia interior da oração. Abençoados pelo Abade. Um raio de luz vinha de algum lugar, bem acima do piso do templo. O feixe luminoso tinha uma curiosa natureza tridimensional, como se eu pudesse envolvê-lo com as mãos e subir até sua origem. A luz abria um caminho com precisão através do ar fresco e nevoento, pesado com a fumaça de inúmeras lamparinas e incenso. Virei a cabeça para ver de onde provinha a luz. Seguindo o facho luminoso, desde o ponto onde ele tocava o chão liso e oleoso,
até o local de onde partia, vi uma abertura na parte de cima. Através de uma janela pequena e quadrada, podia-se ver o azul intenso do céu do Tibete. Executando-se uma pequena lanterna que eu havia tirado da mochila, esse raio direto do sol matinal era a única luz no emaranhado de corredores sinuosos e becos sem saídas. Anotei mentalmente a localização dessa abertura. Seria a minha referência no caso de não conseguir encontrar o caminho de volta. Junto com um grupo de 20 pessoas, minha esposa e eu viajaríamos através dos planaltos acidentados do Tibete, passando por estradas de terra que não eram mais do que trilhas para jipes, para chegarmos a esse lugar. Pesquisando durante anos sobre as tradições dos antigos, descobri indícios de uma linhagem de sabedoria esquecida pelas sociedades ocidentais. Os ensinamentos de escola de mistério, ordens sagradas e seitas esotéricas, perdidas depois da época de Cristo, tudo apontava para uma herança de sapiência, abandonada há cerca de 1700 anos. As evidências mais claras dessas tradições encontram-se possivelmente entre os registros das misteriosas comunidades dos antigos essênios descritas anteriormente. As constantes referências finalmente me levaram a uma série de viagens em busca de evidências diretas e palpáveis dos seus ensinamentos e a sua relevância para o nosso mundo atual. Nos anos 80, percorri o deserto do Egito, escalei os Andes no Peru e na Bolívia e os desertos do sudoeste norte-americano, procurando indícios dessa sabedoria perdida. Ensinamentos tão universais teriam sido registrados em diversos outros textos ou manuscritos, além dos manuscritos do Mar Morto. Tão significativos quanto os próprios manuscritos seriam os dados encontrados na história, nos ensinamentos e nas tradições do próprio povo. As possibilidades são tão óbvias que foram menosprezadas em épocas recentes. Em vez de especular sobre textos de 2000 anos e imaginar o que as traduções poderiam estar aludindo na presença de povos nativos vivendo a sabedoria perdida, poderíamos realmente testemunhar sua prática atual. Durante o tempo que passaríamos juntos, poderíamos aprimorar as perguntas e verificar as respostas com uma clareza que não seria possível nas tradições dos escritos das paredes dos templos e dos manuscritos já meio carcômicos. Ademais, obteríamos um novo respeito pelos guardiões da sabedoria perdida, uma nova compreensão da cultura e da sua vida. O mais importante seria encontrar registros bastante exatos, guardados por um povo durante muito tempo e mantidos praticamente intactos, sem ter sofrido distorções. Imaginei que, se isso pudesse existir, se ainda existisse hoje, o Tibete seria um bom lugar para começar a pesquisa. O Tibete ficou isolado do resto do mundo até 1980. E muitos dos ensinamentos e registros permaneceram exatamente no lugar onde foram colocados há séculos. Escondida no teto do mundo, em mosteiros e conventos de 1500 anos, a sabedoria dos antigos essênios poderia ficar à vista, preservada na forma de rituais, costumes e na vida do povo que vive ali. E ali estávamos nós, percorrendo os corredores escuros de um desses mosteiros. Embora estivéssemos no Tibete há 14 dias e já estivéssemos aclimatados, os rápidos movimentos dos meus olhos de um lado para o outro ainda me davam tontura. Fiz um esforço consciente para inspirar profundamente, pois a minha respiração era superficial e rápida. Sem dar tempo aos meus olhos de se reajustarem, andei cautelosamente na direção de uma luz fraca, perto do fim do corredor esfumaçado. Enormes figuras erguiam-se ao meu lado, enquanto a luz da minha lanterna criava um caminho na direção da abertura. Sem parar, virei-me de um lado para o outro, iluminando as enormes formas humanas entalhadas. À luz da lanterna, pude ver grandes pinturas atrás de cada figura, com murais invadindo a escuridão, na direção de um teto que só podia imaginar quem estivesse realmente ali. Subitamente, minha atenção foi desviada das figuras para um som à distância, fraco, embora familiar. Começando com um zumbido de muitos sons encadeados, as notas fundiam-se num tom contínuo. Ele parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu continuei avançando, pisando cuidadosamente no chão irregular e escorregadio. Monges passando rapidamente por esse corredor, com suas umas cheias de manteiga de iaque, havia criado um caminho traiçoeiro.
Era a única passagem para o recinto mais sagrado do mosteiro. O som se tornou mais alto quando eu cruzei uma soleira de madeira. Pisando no chão frio, parei para que meus olhos se acostumassem. As 3 paredes da pequena câmara envolveram-me com pequenas chamas bruxuleantes. Centenas de velas de manteiga de iaque em lamparinas de latão polido iluminavam o cômodo com um brilho quase irreal. Embora cada lâmpada fosse pequena, o calor de todas deixava a sala extremamente quente. Um jovem monge estava sentado, batendo ritmicamente um tambor, como se estivesse em transe, enquanto cantava a música do livro de orações à sua frente. O nosso tradutor murmurava ao meu ouvido. Na língua tibetana, o sufixo lá é acrescentado a um nome em sinal de veneração e respeito. Esta é a sala dos protetores, disse ele. E antes que eu pudesse perguntar, ele acrescentou: os protetores são divindades chamados para desencorajar as forças do mal que queiram entrar no próximo cômodo. Seguindo a etiqueta do mosteiro, entramos pela esquerda, passando pelo monte e nos dirigindo para a soleira da sala seguinte. Fui o segundo a entrar, seguindo a orientação do guia. Pouco maior do que um pequeno cubo, o espaço parecia ainda menor devido à viga de apoio no centro. Ali, a luz pálida de algumas velas estava a razão pela qual viajamos através do meio do mundo, por 2 continentes e 10 fusos horários, ajustando nosso organismo a uma das atmosferas mais rarefeitas da Terra. Sentado com as pernas dobradas sobre as vestes, estava o abade do mosteiro, o líder espiritual dessa seita de monges. Eu sentia-me honrado por passar, nem que fosse alguns poucos mais preciosos minutos com esse homem. Para o meu espanto, esses primeiros momentos foram o início de quase 1 hora que passamos juntos. Em primeiro lugar, as formalidades. Cada um de nós havia recebido um cachecol de linho branco que seria oferecido como gesto de referência. Fomos instruídos sobre como o cachecol, chamado de kata, deveria ser cuidadosamente dobrado e entregue ao abade. Ao receber o presente, ele o aceitaria, ou então o abençoaria e devolveria ao ofertante. Lembro-me de ter pensado no que ele faria com 22 cachecóis em seu pequeno cômodo, caso os aceitasse. Inclinando a cabeça, esse nativo tibetano apresentou o seu presente com um gesto de referência, com as palmas da mão voltadas para cima. O abade aceitou, pegou e abençoou o cachecol e depois devolveu, colocando-o em volta do pescoço deste, que ainda estava curvado em sinal de referência. Eu seria o próximo. Ao me aproximar do abade sentado à minha frente, subitamente tive uma estranha sensação de intemporalidade, como ocorre em momentos nos quais o mundo parece se mover mais devagar. Em câmera lenta, curvei-me respeitosamente. Apresentei o meu kata e esperei que o abade devolvesse o meu presente. Passou-se um tempo em que certamente era mais longo do que o prescrito pelo ritual. Curioso, levantei a cabeça a tempo de encontrar a testa do abade que descia na minha direção. Levantando os braços para colocar o cachecol em volta do meu pescoço, ele gentilmente aninhou a minha cabeça em suas mãos e encostou a sua testa na minha. Imediatamente senti uma estranha familiaridade com esse homem, que eu estava vendo pela primeira vez. Essa afinidade transformou-se em confiança. Tomei a liberdade de erguer os olhos e olhar diretamente nos olhos dele. O que eu sabia ser em segundos tornou-se infinito. Sabendo que eu havia quebrado o costume de manter a cabeça inclinada durante a cerimônia, não tinha certeza de como o meu contato visual seria recebido. O embaraço durou pouco. O religioso demonstrou sua maestria, dissipando a incerteza do momento com graça e simplicidade. Devolvendo-me o olhar, ele deu um sorriso caloroso e cortês. Com esse gesto de receptividade, eu soube que a minha parte da cerimônia estava completa. Eu sabia também que havia sido aberta uma oportunidade para descobrir as memórias e a experiência dos ensinamentos desse homem. O segredo da oração. Depois de mais de 20 bênçãos semelhantes, o abade recostou-se calmamente em suas almofadas, fechou os olhos e concentrou-se no nosso encontro. Era o momento que estávamos aguardando. Eu havia solicitado uma audiência com esse santo homem com o objetivo especial de entrar em contato com sua antiga linhagem de sabedoria. Se de fato os essênios haviam emigrado para o Tibete depois da época de Cristo, elementos das tradições essênias seriam reconhecíveis nos atuais rituais tibetanos. Sobre a hábil orientação de Sijinha,
Fiz as perguntas que me haviam feito viajar pela metade do mundo. Comecei. Tenha a gentileza de perguntar ao abade sobre as preces que testemunhamos nos mosteiros. Será que ele pode descrever o que acontece durante uma oração e como cada uma delas é realizada? Serginha olhou para mim como se esperasse a conclusão da pergunta. Há alguma coisa? Perguntou ele. Talvez eu não esteja entendendo o que você perguntou. Existem muitas palavras em tibetano que não podem ser traduzidas diretamente por uma palavra de outra língua. Para comunicar conceitos, muitas vezes é preciso criar uma frase na nossa língua para descrever o equivalente em tibetano. Senti que esse era um desses momentos. Juntando os meus pensamentos, reformulei a pergunta do modo mais simples, sem alterar o sentido. O que acontece especificamente no interior da pessoa que está orando? Quando presenciamos os cantos, tons, mudras e mantras exteriores. Serginha virou-se para o abade, que esperava pacientemente. E o processo começou. Por vezes ele fechava os olhos e discursava durante alguns minutos, em resposta a uma simples frase de Serginha. Outras vezes o abade proferia uma sentença curta, acompanhada de um gesto ou de um suspiro. Serginha fez o possível para converter a explicação do abade sobre uma experiência sutil no equivalente em inglês. Ao ouvir a pergunta reformulada, o abade olhou-me com um largo sorriso no rosto. Alguns sons não precisam de tradução. Ah, disse ele pensativo. Eu sabia pelo tom da sua voz que minha pergunta havia atingido diretamente a essência do que era praticado nesse mosteiro e em outros que eu havia visitado. Seu sorriso diminuiu quando ele apertou os lábios e emitiu um som diferente. Eu observava enquanto ele virava os olhos para cima, olhando o teto escurecido pela fumaça de intocáveis lamparinas durante séculos. Ele fixou o olhar num ponto invisível lá em cima. Concentrando-se naquele ponto do teto, o abade procurou as palavras para reconhecer a essência à minha pergunta. Lembro-me de ter perguntado que o que pedira era o mesmo que solicitar a alguém que descrevesse o significado da vida em poucas palavras. Esse homem, que não sabia qual era a minha formação, meus fundamentos espirituais, minha orientação religiosa e nem mesmo a minha intenção, procurava uma forma de responder adequadamente. Ele buscava uma forma de começar. Agora, chegando lá, pensei: o que posso fazer para deixar o abade mais à vontade? Pensando nas traduções dos manuscritos dos essênios do Mar Morto, considerei a linguagem que era usada há 2500 anos para descrever a tecnologia da oração. Os textos concentravam-se nos verdadeiros elementos da prece: pensamento, sentimento e corpo. A última coisa que eu desejava fazer era sugerir uma resposta ao abade. Cuidadosamente reformulei a pergunta. Disse eu, interrompendo momentaneamente a linha de pensamento do abade. O que me interessa mais especificamente é como a oração é criada. Qual o resultado da expressão exterior que vemos nas salas de oração? Para onde as preces levam as pessoas? O abade nos olhava esperando que o tradutor traduzisse a minha pergunta reformulada. Rapidamente, numa sentença curta, o tradutor a transmitiu. Eu sabia que a nossa persistência nos levaria a algum lugar. Sem parar para pensar, o abade proferiu uma palavra só. Depois, ele a repetiu, seguida de uma rajada de tibetano que soava bem diferente das frases que eu havia estudado. Deixei de lado a tentativa de entender. Enquanto observava o religioso, minha mente se concentrava no tradutor. Eu quase podia enxergar o seu processo mental. Em vez de traduzir a fala, palavra por palavra, ele captava a ideia geral e transmitia a resposta com palavras específicas do abade. Sentimento, disse o tradutor. O abade diz que o objetivo de cada oração é atingir um sentimento. O abade assentia com a cabeça, como se entendesse a tradução. As ações exteriores que vemos, continuou, são uma amostra dos movimentos e dos sons que ajudam a evocar o sentimento. Eles vêm sendo usados pelos nossos ancestrais há séculos. Agora, eu era quem sorria. Ainda que suspeitasse que a força nebulosa do sentimento fosse um dos fatores das preces tibetanas, pela primeira vez tive a confirmação. O abade afirmava que o sentimento
é mais do que apenas um fator na oração. Ele ressaltava que o sentimento é a essência de cada prece. Imediatamente lembrei-me dos textos essênios. As palavras daquela época, os antigos escritos descreviam brilhantemente experiências que hoje consideramos uma forma de oração. Do mesmo modo que os essênios se referiam às forças criadoras do mundo como anjos, eles chamavam de comunhão a linguagem que usava para falar com os anjos. Hoje chamamos a mesma linguagem de oração. Os textos perdidos dos essênios nos lembram que por meio da nossa comunhão com os elementos desse mundo, temos acesso aos grandes mistérios da vida. Apenas por meio da comunhão com os anjos do Pai Celestial, poderemos aprender a ver o invisível, ouvir o que não pode ser ouvido e falar a palavra impronunciável. O silêncio caiu no pequeno cômodo enquanto meditávamos sobre as palavras do abade. Uma monja ou um monge teria que passar anos treinando, estudando e tendo experiências diretas antes de ter o privilégio de uma conversa semelhante. O abade parecia um pouco surpreso com as perguntas que fazíamos. Como se tivesse lido os meus pensamentos, o tradutor falou antes que eu formulasse a minha pergunta. Suas perguntas são bem diferentes das outras de outros visitantes, disse ele. Verdade? Indaguei admirado. Se outras pessoas se deram o trabalho de viajar, adaptar-se à altitude durante uma semana e depois respirar poeira em trilhas encavadas nas escarpas para chegar a esse mosteiro no alto do Himalaia, que tipo de pergunta eles fariam? E o tradutor riu da minha veemência. O som de sua voz quebrou o silêncio, enquanto sua risada ecoava nas paredes e reverberava pelas inúmeras capelas que margeavam o corredor. Geralmente as perguntas se referem à idade do mosteiro, à comida dos monges ou à idade do próprio abade. Rimos juntos e olhamos para o abade, tentando mentalmente avaliar a idade dele. Eu pensei, esse homem não tem idade. Nessas montanhas, nesse mosteiro, a idade não significa nada para ele. Ele apenas existe. Olhei novamente para o tradutor. O abade acompanhava a nossa conversa sentado na mesma posição, com as pernas dobradas sob as pesadas roupas. O ar na sala estava frio, embora meu corpo estivesse aquecido pela euforia do nosso diálogo. Olhei para um pequeno termômetro pendurado no fecho da mochila de minha esposa. Ele marcava 13 graus centígrados e pensei se estaria certo. O assistente aproveitou a oportunidade do silêncio para receber os montinhos de incenso que ajudavam a disfarçar o odor pungente da manteiga de iaque derretida pelas lamparinas. Enfiei a mão sobre a jaqueta e toquei as 3 camadas de roupa que havia vestido lá fora no ônibus. Fiquei espantado. A camisa estava encharcada. Cada dia no Tibete é verão e inverno ao mesmo tempo. Verão sob o sol e inverno na sombra e dentro dos mosteiros. Olhei para trás a tempo de ver uma rajada de vento varrer o corredor mal iluminado, empilhando palha e poeira em montinhos nos cantos. A mensagem do abade. Levantei a mão para enxugar o suor dos olhos enquanto continuava a falar com meu tradutor. Comecei explicando o motivo pelo qual havíamos ido ao mosteiro e o motivo das perguntas. Olhando diretamente para o abade, concluí com uma única pergunta. Que mensagem o abade desejaria dirigir ao mundo lá fora? Eu senti a atenção do tradutor, algumas vezes chegando à frustração para encontrar as palavras exatas que comunicassem o que estava sendo dito. Diversas vezes tive de pedir-lhe que repetisse ou esclarecesse alguns termos. Outras, eu reformulava a tradução em minhas próprias palavras. E o tradutor habilmente corrigia algum mal-entendido. Olhando diretamente para mim, os seus olhos revelavam o que ele sentia. Eu percebi que o tradutor tinha consciência de sua responsabilidade em transmitir com exatidão as palavras do abade. Nos 3 anos, esforçamos juntos para confirmar o que o abade dizia. Cada vez que rezamos de uma forma individual, disse o abade, temos de sentir a nossa prece. Quando oramos, sentimos em favor de todos os seres, em todos os lugares. O tradutor fez uma pausa enquanto o abade continuava a falar. Todos estamos ligados, disse ele. Todos somos expressões da mesma vida. Não importa onde estejamos, as nossas orações são sempre ouvidas por todos.
Todos somos um só. Senti que o abade, em vez de responder diretamente à minha pergunta, estava preparando o caminho, colocando as fundações para a resposta. Concordando com a cabeça, a minha linguagem corporal transmitia o que os meus conhecimentos da língua tibetana não conseguiam. Eu ouvia, compreendia e estava preparado para o resto da resposta. Quanto à mensagem que levaríamos ao mundo exterior, o abade falou apaixonadamente. Embora suas palavras fossem transmitidas por meio do tradutor, o seu tom e seus gestos eram bem claros. As mãos do abade tinham uma linguagem própria, simplesmente ao se levantarem na nossa direção com as palmas para cima. Ele olhou diretamente para mim, enquanto eu o ouvia cuidadosamente. A paz é da maior importância para o nosso mundo hoje, continuou. Na ausência da paz, perdemos o que havíamos conquistado. Na presença da paz, todas as coisas são possíveis. Amor, compaixão e perdão. A paz é a origem de tudo. Eu queria pedir às pessoas de todo o mundo que procurassem a paz dentro delas mesmas, para que essa paz possa refletir no mundo inteiro. Cada palavra era uma fonte de admiração para o meu intelecto, bem como uma fonte de alegria para a minha alma. As respostas do abade transmitiam os mesmos conceitos, em alguns casos com as mesmas palavras que foram recuperadas nos textos dos essênios do Mar Morto, escritos há mais de 2.500 anos. Os evangelhos da paz dos essênios, por exemplo, começam com um longo discurso sobre a paz, com uma única e eloquente passagem. Os ensinamentos começam com a afirmação: a paz é a chave de todo o conhecimento, de todos os mistérios, de toda a vida. Todos os do nosso grupo sentiam como era importante para o abade que ele fosse ouvido e compreendido. Era notável a paciência dele para com as nossas perguntas diretas e por vezes redundantes. Por mais de 1 hora, ele permaneceu sentado na posição de lótus, sobre as pequenas almofadas marrons que o isolavam do frio do chão de pedra do pequeno mosteiro. O bombardeio de perguntas finalmente deu lugar, mais uma vez, a um silêncio meditativo. Para todos na sala, esse tempo que passamos juntos foi intenso e sincero. Nossa audiência com esse santo homem que havia devotado toda a vida à busca da sabedoria tornou-se um ensejo para que harmonizássemos essa experiência com as nossas experiências de vida. Esse homem nos recebeu amavelmente em seus aposentos particulares, e sua paciência para conosco me tocou profundamente. Fez silêncio novamente. Os olhos do abade se fecharam, mas dessa vez o queixo pendeu para o peito, ao mesmo tempo que ele colocava as mãos em posição de oração, com as palmas e os dedos se tocando, apontados para cima. Mantendo a posição das mãos, ele tocou levemente a testa com os polegares e ficou assim. Foi a última visão que tive dele. Ele parecia cansado, talvez por receber aqueles 22 ocidentais que apareceram intempestivamente em seu mosteiro. Como se fosse um sinal, sabíamos que a entrevista havia terminado. Quase ao mesmo tempo começamos a nos erguer da estranha posição que cada um assumira para ter uma visão direta desse belo homem, de linhagem tão antiga. Um por um, nos erguemos em silêncio e depois de proferir um respeitoso namastê, saímos para o corredor escuro, a sala do conhecimento. Quando voltamos pelo caminho que nos havia conduzido aos aposentos do abade, ouvíamos novamente à distância um zumbido baixo, quase indiscernível. Era o som agora conhecido de muitos monges numa sala ressoante, entoando o canto monótono usado nas preces tibetanas. Cada pessoa percebia o som de modo diferente. Para mim, ele flutuava no limiar da audição, entre os ouvidos e a sensação do som no meu corpo. Ele parecia vibrar de algum lugar dentro do meu peito. Uma vez ouvido, ele é inconfundível. Nesse momento, ele parecia vir de muito longe. O sol iluminava o fim do corredor quando nos aproximamos de uma estreita escada de madeira. Não havia corrimão e imediatamente nos colocamos numa posição que tínhamos aprendido em outros mosteiros. Colocando nas costas as mochilas, câmeras, cantis e outros equipamentos, deixamos as mãos livres para descer os degraus de costa. A escada era tão íngreme que ninguém teve coragem de descer de frente.
Em manobras desse tipo, o decoro deixa de ser importante. Viajando num pequeno grupo em condições tão primitivas durante tanto tempo, a cerimônia dos primeiros dias dá lugar à familiaridade dentro da nossa família virtual. Quem chegava ao chão procurava ajudar o próximo a descer, muitas vezes apoiando a parte do nosso corpo que fosse possível. Um por um, chegamos ao chão de terra batida no fim da escada. Um jovem monge de uns 14 anos estava esperando numa pequena antecâmara atrás da escada. Depois que a última pessoa tocou o solo e se arrumou, cumprimentamos o monge com o tradicional Vatichelai. O jovem nos surpreendeu com algumas palavras em inglês. Ele estava muito interessado na audiência que tivéramos com o abade. Aparentemente, uma visita assim era rara, e mesmo os monges residentes dificilmente tinham uma oportunidade dessas. A essa altura, o tradutor já havia descido e assumiu o comando da conversa. Depois de algumas formalidades, indaguei sobre a existência de bibliotecas antigas nesse mosteiro. Eu sabia que, entre as muitas qualidades dos tibetanos, eles conseguem manter registros meticulosos. O mais encantador é que eles documentam os fatos aparentemente sem julgá-los. Talvez seja a capacidade que eles têm de sentir a compaixão em tudo o que fazem. Talvez seja isso que lhes permitam registrar o mundo à sua volta sem preconceitos, sem considerar os acontecimentos como certos ou errados. Eles simplesmente anotam o que testemunharam. Imaginei que nos registros dos acontecimentos significativos da vida deles poderia haver anotações sobre a sabedoria que o abade nos transmitira. Eu estava interessado principalmente na oração baseada no sentimento. Fomos levados através de uma série de corredores até um quarto escuro, atrás de miríades de altares. Grandes estátuas representando os diversos aspectos do Buda alinhavam-se nas passagens até uma outra sala dos protetores. Nessa última, quase não conseguimos distinguir as enormes figuras nas paredes que brilhavam com o resíduo das lâmpadas. Sabendo que esse mosteiro tinha mais de 500 anos, imaginei que a fuligem estivesse acumulada ali há muito tempo. Num raio de mais de 5 metros, o efeito estroboscópico de cada lamparina revelava um cenário de demônios e forças obscuras. O exame mais minucioso revelou que cada um deles travava combate com as forças da luz, em antigas metáforas que refletem as provas, sucessos e fracassos de todos os seres humanos em sua vida terrena. Entrando em outra sala mal iluminada, ajustei meus olhos para uma cena bem diferente. Além da beleza e das experiências que presenciávamos nas últimas 2 semanas, o que eu via nesse momento valeria toda a viagem. Empilhados do chão até o teto, talvez até uns 10 metros acima da minha cabeça, desaparecendo por corredores escuros e espalhados em prateleiras cobertas de poeira, havia livros, muitos livros, fileiras e mais fileiras de livros. Alguns estavam arrumados cuidadosamente, alguns estavam jogados uns por cima dos outros em pilhas desordenadas. Muitos livros estavam tão misturados e desorganizados que era impossível dizer onde acabava uma fileira e começava outra. Notando o meu espanto diante da desordem, o jovem monge começou a falar ao tradutor. Além das exclamações de admiração, eram as primeiras palavras que ouvíamos, desde que havíamos entrado na sala. Imagino que ele estivesse dando uma explicação. E o tradutor disse: os soldados reviraram esse cômodo, procurando joias e ouro. Os soldados? Exclamei. Quer dizer, os soldados da Revolução de 1959? Certamente outras pessoas entraram aqui depois disso. Isso foi há quase 40 anos. Sim, respondeu o tradutor. Esses mesmos. Outros vieram depois. Os monges acreditam que os soldados trouxeram má sorte. Os espíritos deles foram aprisionados aqui, retidos pelos protetores. Procurando por onde começar, entrei num dos corredores. Dirigi a luz da minha lanterna o mais alto possível. Até onde a minha vista alcançava, havia centenas de manuscritos, textos impressos e amarrados de modo tibetano tradicional. Cada livro começava com uma capa grande e estreita, de madeira ou couro de animal. As capas duras variavam em tamanho, tendo em média 30 centímetros de comprimento por 8 ou 9 de largura. Outra capa semelhante formava a parte de cima, com as páginas colocadas
entre as duas, em folhas soltas de tecido, papel ou couro de iaque. O texto era amarrado para que as folhas não caíssem. Algumas amarras eram muito elaboradas, com seda e linho de cores brilhantes. Outras vezes elas eram apenas presas com cordões de couro. O jovem monge assentiu com a cabeça quando estiquei o braço para pegar um dos textos. Eu havia escolhido um livro que já estava desembrulhado para assim desarrumar a biblioteca o mínimo possível. Para meu desapontamento, mas não para a surpresa do monge, as páginas eram tão delicadas que se desfaziam ao meu toque. O nosso jovem guia estava visivelmente comovido pela nossa animação com a sua biblioteca. Aparentemente, poucas pessoas tinham conhecido de sua existência e ainda menos a visitavam. Perguntei ao tradutor o que havia nos documentos. Eram simplesmente cópias de um único texto? Talvez os ensinamentos do Buda? Havia algo mais? A essa altura, o nosso grupo havia se espalhado. Cada um explorava um corredor diferente, pressentindo de que as páginas desses livros antigos continham algo raro e maravilhoso. Sem se virar para o monge, o tradutor repetiu alto a minha pergunta. Sem hesitar, o jovem sorriu. Ele e o tradutor trocaram algumas palavras antes que o tradutor me desse uma resposta. Tudo, disse ele. O monge diz que entre os escritos que estão nessa sala há registros de tudo. Virando-me para encarar o tradutor, virei a lanterna para que pudéssemos enxergar um ao outro. O que quer dizer tudo? Perguntei. O que está incluído em tudo? E ele começou. Nas páginas desses livros estão escritos os ensinamentos e as experiências que tocaram o povo do Tibete durante séculos. Desde tempos imemoriais, a sabedoria dos grandes místicos foi gravada aqui para ser preservada para as futuras gerações. Nas páginas desses livros estão as fundações de muitas filosofias. Desde os escritos do bom tibetano, do budismo, ensinamentos cristãos e o que foi explicado pelo abade. Tudo está documentado aqui, nos livros que nos rodeiam. Eu sabia que todos os mosteiros eram um tipo de escola, escolhida para preservar as tradições secretas. Cada escola especializava-se num determinado tipo de sabedoria. A nossa viagem já nos conduzira a mosteiros dedicados ao combate e às artes marciais, por exemplo. Outros preservavam a sabedoria da telepatia e os estudos psíquicos, debates ou talvez artes da cura. Essa escola em particular concentrava-se na preservação do conhecimento, sem preconceitos ou julgamentos. As informações eram simplesmente registradas e armazenadas nas páginas frágeis de inúmeros livros, como os que estavam diante de nós. Foi por esse motivo que viemos aqui, pensei. Aqui presenciamos as tradições de oração e tivemos a oportunidade de documentá-las por meio de textos escritos por pessoas que praticavam essas tradições há quase 2000 anos. Este momento vale por toda a viagem, e eu estou certo de que há algo mais. Os essênios em seus textos referiam-se a uma modalidade de oração que não é citada pelos atuais pesquisadores do assunto. Ali, num frio mosteiro, localizado nas remotas montanhas do Tibete Ocidental, eu havia testemunhado essa oração e estava vendo fontes que documentavam sua história e origem. Durante o decorrer do dia, pelas traduções, eu tive confirmada a minha intuição de que os tibetanos eram a continuidade, pelo menos em parte, de uma linhagem de sabedoria cujos elementos eram mais antigos do que a própria história. Como eu poderia transmitir essa tecnologia antiga, porém sofisticada, para as outras pessoas?